No vídeo anterior eu falei sobre conceitos básicos relacionados à biologia redox. O que era espécie reativa, o radical livre, fontes deles, o que era estresse oxidativo. E nesse eu trago as defesas antioxidantes. Essas defesas vão lidar então com as espécies reativas, até com aquelas que são radicalares, eliminando elas. As defesas podem ser moduladas, isso aqui é bom. Dependendo do contexto celular, eu aumento a atividade das defesas antioxidantes ou a quantidade delas. Tem uma diferença para cada tipo de defesa, isso eu vou trazer aqui. E a especificidade dessas defesas pode variar. Em alguns casos, algumas enzimas não trabalham apenas contra um tipo de espécie reativa, só aquela molécula. Eu já vou indicar também qual tipo de defesa age dessa maneira. A classificação inicial de defesas antioxidantes, então, eu tenho defesas endógenas e exógenas, aquelas que a célula mesmo produz, então o organismo pode pensar assim, e aquelas que vêm, por exemplo, da dieta, que é muito comum falar nisso. Dessas defesas endógenas, principalmente, eu tenho dois tipos, enzimáticas e não enzimáticas. Então, enzimas que agem contra espécies reativas e as não enzimáticas, né, que vão atuar contra elas. Quando se fala em enzimático, aí eu tenho enzima, portanto proteína, e a quantidade dela pode variar por meio da expressão gênica. Eu tenho enzimas antioxidantes que são induzíveis, então de acordo com a circunstância, como eu até já tinha falado antes, a quantidade da enzima aumenta por meio de expressão gênica. E isso leva ao aumento na atividade da enzima. No entanto, a atividade da enzima não está ligada apenas à expressão gênica, pode ser que aumente a atividade por oferta de substrato. Aqui entram aqueles conceitos clássicos da regulação da atividade enzimática, coisa que já foi abordada também aqui no canal, em um vídeo completinho de como que a atividade enzimática é modulada por alosteria, modificação covalente, expressão gênica e por aí vai. Então isso aqui é o básico de enzimas. Uma coisa, falando em básico, é lembrar que são catalisadores que não são consumidos na reação. Isso é para qualquer catalisador. Não é consumida, então eu uso aquela enzima, depois eu uso de novo pelo tempo de vida dela. Isso serve também para diferenciar contra as defesas não enzimáticas, que eu posso modular a quantidade, eu sintetizo essas defesas não enzimáticas, que eu vou descrever aqui também, mas eu consumo elas na reação muitas vezes. Em alguns casos pode ter recicle, mas eu tenho um consumo delas na maioria dos casos, e às vezes algumas defesas são do tipo suicidas. Elas são desgastadas, são consumidas naquela reação e não voltam, tem que produzir uma nova. Isso aconteceria com enzimas quando elas recebem um dano redox, algo que danifique o sítio ativo, mas aí pode não ter sido nem lidando com a espécie reativa. É dano causado por uma espécie reativa aleatória, que não é o seu substrato, danificando o sítio ativo da enzima e consumindo ela. Não é da biologia da reação, né? Isso aqui é para aquilo funcionando bem, não é como um dano que vai acontecer na enzima. Das defesas exógenas, principalmente da dieta, né? Então tem que ser ingerido isso. Outros eu coloquei porque tem suplemento que é tido como antioxidante. Essas defesas exógenas são principalmente não enzimáticas, das mais conhecidas na literatura científica, polifenóis, vitamina C, outras tantas, algumas vão aparecer aqui também, e tem um efeito muito forte na modulação da produção de defesas antioxidantes. Quando fala modulação no controle das defesas, é aquilo que vem de fora do organismo, como fazem polifenóis, estimula que as minhas células produzam mais defesas próprias que são antioxidantes. Então tem como aumentar a expressão de enzimas antioxidantes por meio de polifenóis. Isso é bem descrito na literatura. Então é um efeito fraco, mas que se vê ao longo do tempo. É possível, então isso existe. O foco principal dessa apresentação é nas defesas endógenas. Dentre as endógenas, vou começar por enzimáticas, então citando algumas enzimas e o que elas fazem. A família de superóxido dismutase, essa SOD, converte o superóxido, que é um radical livre, em peróxido de hidrogênio, como mostra aí na imagem. Então, eu vou transformar um radical livre em uma espécie reativa, que continua sendo oxidante, mas não é radicalar. Lembra que aquela bolinha ali em cima
significa que pode ter um ou mais elétrons desemparelhados. Essa superóxido dismutase eu encontro bem distribuída na célula. Tem uma que é mitocondrial, que é dependente de manganês. Aí chama ela de MN-SOD. O gene SOD2. A citoplasmática, dependente de cobre e de zinco, que é a SOD1, o gene dela. E a extracelular, que é dependente de ferro, SOD3. Então, essas isoformas de superóxido dismutase convertem superóxido em peróxido de hidrogênio. Assim que a superóxido dismutase gera peróxido de hidrogênio, essa espécie reativa pode ser consumida pela catalase ou pela glutationa peroxidase, as duas que têm uma afinidade muito alta pelo peróxido de hidrogênio. Vai ter mais enzima que lida com ele, mas essas duas são as principais, catalase e glutationa peroxidase, que vem depois. A catalase, que lida com peróxido de hidrogênio, é encontrada em peroxissomos. Lembra da beta-oxidação peroxissomal ou peroxissômica? Então, é aquela forma peróxido de hidrogênio que essa catalase consegue eliminar. Existe descrição também para catalase na mitocôndria em hepatócitos. E alguns dados mostram que pode existir catalase no citoplasma. Na verdade, tem até mais informação falando de localização da catalase, mas isso aqui é o que está bem descrito e a nível de livro-texto é peroxissomo. Então, ali vai encontrar que o peroxissomo é uma organela rica em catalase. Já citado antes, a glutationa peroxidase também atua sobre peróxido de hidrogênio. Então, o que a gente vê até aqui, até é legal falar isso nesse momento, é que superóxido é formado em grande quantidade na célula, na função mitocondrial e várias outras reações, como de autooxidação, e aquele superóxido é rapidamente eliminado por uma isoforma ou outra da superóxido dismutase. Então imagina que a quantidade de peróxido de hidrogênio lá daquela reação que vai aparecer é bem alta. Então, por duas frentes que são bastante dinâmicas, bastante eficientes na remoção do peróxido, eu elimino ele, transformando em água. Assim como a catalase e a glutationa peroxidase vai transformar aquela molécula oxidante em água, diminuindo a chance de ela reagir com ferro, cobre, né? Eu tinha mostrado isso no outro vídeo, nas reações de Fenton e Haber-Weiss, que podem originar a partir do peróxido de hidrogênio o radical hidroxil, que seria aquele radical livre mais potente biologicamente. Ele, assim que é formado, ele já reage com o que tiver na frente. É meio que absurdo, assim, para simplificar a habilidade dele em reagir com o meio. Diferente da catalase, a glutationa peroxidase consome glutationa. Então, glutationa é uma defesa antioxidante não enzimática. Eu vou falar nela depois, na ordem certa. É só para mostrar que eu vou precisar, para GPX, né, como está aqui, trabalhar dessa glutationa. Inclusive, não vai ser só a glutationa peroxidase, é um trabalho duplo aí que se tem. Algo legal de lembrar da glutationa peroxidase é que ela é dependente de selênio, né? Aí vendido também como suplemento, mas a dieta fornece para a maioria das pessoas aquilo que elas precisam para manter essa e outras funções enzimáticas. Glutationa peroxidase também está bem distribuída. Citoplasma, mitocôndria, retículo endoplasmático e no meio extracelular. Está na circulação. Então são isoformas, né? E aí é expressa e é exportada, quando é o caso de trabalhar fora da célula. A glutationa peroxidase trabalha em conjunto com a glutationa redutase, chamada aqui de GR. Quando eu transformo o peróxido de hidrogênio em água consumindo glutationa, eu uso duas moléculas dessa e formo uma espécie chamada glutationa oxidada, né? Ou aquela glutationa de sulfeto. E essa glutationa oxidada pode ser reciclada à sua forma original reduzida. Só que para isso eu consumo NADPH, que vai transferir elétrons para essa forma oxidada. Pela glutationa redutase, eu retorno até a glutationa reduzida. E aí, claro, foi consumido NADPH. De onde vem NADPH? Via das pentoses fosfato, principalmente, mas não exclusivamente.
A gente sabe que a via das pentoses, fosfato, responde bem à insulina, mas sabe que a enzima málica, lá da síntese de lipídios, também reage bem à insulina. Mas não apenas no estado alimentado eu vou produzir NADPH. Isso quer dizer que a via das pentoses responde à insulina, mas não unicamente a ela. Eu posso ter uma modulação de uma enzima, que já está até ali embaixo aparecendo, dessa via, que vai fornecer NADPH para essa reação e para outras, claro. Então, isso é um recicle de glutationa mediado pela glutationa redutase com consumo de NADPH. E esses estudos que mostram a primeira enzima da via, da fase oxidativa da via das pentoses, a glicose 6-fosfato desidrogenase, formando NADPH acoplado aqui à glutationa redutase, que está, por sua vez, acoplada com a glutationa peroxidase. Então, esse pessoal trabalha junto aí na defesa antioxidante. Até se fala que essa enzima aqui pode ser considerada antioxidante, porque o NADPH dela não é usado só aí para síntese de lipídio e outras coisas que a gente sabe, até para desintoxicação celular, né? Acoplamento, então, e integração complexa aí de bioquímica do metabolismo energético com essa bioquímica associada à biologia redox. Ainda para lidar com o peróxido de hidrogênio, mas outras espécies também, como eu já deixei ali, peróxidos também, eu tenho a peroxirredoxina. Essa enzima ela apresenta no sítio ativo um grupo tiol, que na sua forma reduzida vai ser oxidado ao lidar com o peróxido de hidrogênio. Quando ela chega nessa forma oxidada, pode reciclar de volta reduzido. Isso que é o legal da biologia redox, né? Tu consumiu alguma coisa oxidando ela, então é só devolver elétron aí, simplificando muito, que eu consigo restabelecer a atividade, né? Na verdade é bem isso, só agora tem que tirar de elétron de algum lugar. E aqui já dá para ver que esse elétron que foi usado para reduzir de novo a peroxirredoxina veio da tiorredoxina, que também tem esses grupos tiol disponíveis aí para doar e receber elétron. A tiorredoxina oxidada é reduzida de novo, a sua forma reduzida, né, sendo bem óbvio, com o elétron que vem do NADPH. Quem faz o recicle de tiorredoxina, aqui devolvendo ela para o estado reduzido, tiorredoxina redutase. Então, para lidar com peróxido de hidrogênio, até agora as enzimas foram trabalhando bastante em cima dele, e com hidroperóxidos também, ou outras formas de peróxido que apareçam aí, a peroxirredoxina ajuda bastante. Essa enzima que é muito difícil encontrar, a família dela, né, ou pelo menos aquele grupo de peroxirredoxinas, é difícil de encontrar em livro-texto, né? Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, mas só para mostrar que é superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, glutationa redutase e mais essa. A biologia redox é bastante complexa e, para dizer a verdade, nem para por aí. É que essa apresentação aqui, como eu deixo claro, é mais para nível de graduação. Uma riqueza de enzimas, então, para trabalhar com aqueles que são espécies reativas, radicalares ou não, muito comuns no nosso contexto celular. Então, para animal e vegetal, na verdade, não só para células animais, é muito fácil, pela composição delas, pelo funcionamento, formar uma espécie reativa como o superóxido, como o peróxido de hidrogênio. Então, eu produzo muito deles ao longo do dia, mas consigo eliminar a maior parte. É como se fosse um erro inevitável gerar na mitocôndria, por exemplo, o superóxido. Mas eu tenho uma defesa muito boa para isso. A reatividade de quem anda ali, quem circula naquela organela é muito alta. Então é fácil reagir e formar aquilo que é potencialmente tóxico. Mas como eu já disse no primeiro vídeo, espécie reativa, radical livre, não são apenas coisas inúteis que fazem mal. Eles têm função biológica, têm função fisiológica, então. Daquelas enzimas, a gente vem para as defesas que não são enzimáticas, então. Não é aí um catalisador. A principal, a mais famosa de todas em livro, texto e fora, é a glutationa. Esse aí é tido como um tripeptídeo, formado por glicina, cisteína e glutamato. É grande a molécula, né? E eu meio desajeitado, tem que aparecer toda ela e ocupa bastante espaço.
Aquilo ali é um grupo tiol, a gente fala SH, né? É uma ligação covalente prendendo esse grupinho aqui na glutationa. Ela é um antioxidante, é muito rico, então ela pode agir diretamente contra uma espécie reativa, geralmente peróxido de hidrogênio, mas é muito mais eficiente o uso dela por enzima, como eu mostrei ali na glutationa peroxidase. Então é antioxidante, mas também é usada em biotransformação. Isso aqui se vê bem em toxicologia, dependendo farmacologia, que a biotransformação é aquela desintoxicação celular, né? Então tem ali enzimas que usam glutationa para metabolizar um xenobiótico, por exemplo, tornando ele mais solúvel para excreção. Isso é a biotransformação. E ela vai ali eliminar moléculas que têm alguma habilidade ou que sejam potencialmente tóxicas, né? Falou em xenobiótico, é aquilo que é externo ao corpo, não é produzido por nós, então não é bem reconhecido, não é muito bem visto, é bom que saia. Mas acontece coisa, por exemplo, como na via das glioxalases, que eu lido com metilglioxal, formado pela glicólise nas nossas células. Como ele é bastante tóxico para elas, então é eliminado usando glutationa. Embora ali seja um uso de glutationa e imediatamente a devolução dela. É um uso momentâneo. Mas quando eu produzo muito metilglioxal, uso momentaneamente muita glutationa. Se eu envolver ela demais em uma reação, pode faltar para outra. Então, usando demais ela na biotransformação, pode ser que eu consuma, mesmo que momentaneamente, muito da glutationa, que é para defesa antioxidante. Aqui eu produzo glutationa em nível de milimolar. É bem alto isso em comparação com o resto, aí, que é pico, nano e micromolar. Então eu produzo muito dela, mas consumo também. Outra enzima que usa na biotransformação a glutationa é a glutationa S-transferase. Mesmo objetivo, tornar algo potencialmente tóxico mais solúvel para eliminação. Se usa glutationa, isso tem sido cada vez mais estudado e está ficando mais claro o papel, mas uso glutationa em sinalização. Então, para comunicação, né, dentro da própria célula, principalmente, é um uso bastante interessante aqui, requintado, da glutationa. Encontro essa molécula em grandes concentrações, como eu disse, na faixa de milimolar, dentro da mitocôndria e no citoplasma. É enzima que é passo limitante na síntese da glutationa, gama-glutamato-cisteína ligase. Então, uma via rápida com uma passo limitante que tem atividade modulada quando é necessário produzir mais desse antioxidante. Então, esse aqui é o mais famoso de todos aqui que eu vou listar. Dentro, então, das defesas antioxidantes não enzimáticas e endógenas, ainda vem a biliverdina e a bilirrubina. Elas são produzidas numa via chamada de hemioxigenase 1 ou 2, dependendo, e biliverdina redutase. Nessa via, essas enzimas podem ter um papel antioxidante, não porque elas estão atuando contra diretamente o pró-oxidante ou espécie reativa, mas porque elas geram biliverdina e bilirrubina, que atua como um antioxidante aí, direto, né? Eu chamo de colete à prova de balas, né? Conforme eu tenho uma reação direta de um antioxidante não enzimático com a espécie reativa, ele pode ser consumido sem ter um recicle. E ele mesmo pode se transformar numa espécie reativa, muitas vezes radicalar. Então aquela forma ali já não serve mais como protetora, foi consumida, mas evitou que ocorresse algo mais grave com aquela espécie reativa in natura. Como assim? Essa molécula interage com o hidroxil. Quer dizer, ela tira o hidroxil da jogada, mas ela se danifica por isso. Então, é o colete à prova de balas, vai sendo consumido e eu tenho que repor. Hemioxigenase 1 e 2, se fala assim que a hemioxigenase 1 é induzível e a 2 é constitutiva. Isso aqui também não aparece com esse olho na maioria dos livros. A hemioxigenase é muito bem estudada, ela é estimulada por moléculas naturais de origem vegetal, origem marinha, outras, e ela é vista geralmente como um antioxidante, mas tudo é questão de dose, de concentração.
porque se sabe que bilirrubina é um intoxicante quando acumula. Então, uma medida de concentração. A atividade dela vai aumentar num contexto ou outro, ela degrada M, forma ferro livre, monóxido de carbono e biliverdina. Biliverdina, às custas de NADPH, gera bilirrubina. Então, aqui uma redução da biliverdina indo à bilirrubina. O monóxido de carbono que está ali é visto como citoprotetor, até deixei ali embaixo uma lista de efeitos dele. Esse aqui é o monóxido, que é o mesmo poluente atmosférico, né, que causa até morte mesmo da pessoa contaminada, causa diversos males à saúde, como todo mundo sabe, mas naquela concentração bem baixinha, produzida ali na célula durante a degradação do M, pela via de M-oxigenase 1 ou A2 e biliverdina redutase, ele age na vasodilatação, inflamação e angiogênese. Então, um papel fisiológico para monóxido de carbono. Isso aí não aparece também em livro-texto. É uma coisa bem complicada de achar, assim. Acho que é algum livro-texto mais diferentão, sabe? Não um livro de bioquímica clássica. Isso não vai estar lá. Mas também não é assim tão novo, né? Já se sabe do papel fisiológico do monóxido faz tempo. O ferro livre, que aparece nessa forma, e aqui os dois antioxidantes não enzimáticos, que é o foco desse momento da apresentação. Então, tu quer chamar a M-oxigenase 1 ou 2 de antioxidante? Até pode, mas não é, porque ela está consumindo diretamente a espécie reativa ou radical livre. É porque ela é de uma via que produz dois antioxidantes, e aqui até um terceiro, né? Se fala que ele também é antioxidante, aí o monóxido de carbono. Mas é muito por induzir a expressão de enzimas que vão trabalhar contra a espécie reativa. É uma voltinha um pouquinho diferente, não tão algo direto, né? Contra o consumo, contra a produção dela ou estimulando o consumo. Outro carinha que aparece aí como um antioxidante é o ácido úrico. Daí pensa, poxa, ele incomoda tanto aí na gota, mas no meio extracelular ele é muito importante. Fluido pulmonar, sangue e saliva tem ácido úrico, produto de degradação das purinas, né? Coisa que já apareceu aí no canal também, vídeo dedicado à síntese e degradação delas e regulação da via. Então a reação aqui, até cheguei a anotar, né, para quem gosta de copiar, uma reação direta, olha, com radical hidroxil, radicais peroxi, oxidantes oxi-M, que aparecem ali quando a hemoglobina reage com radicais peroxi. Então pensa assim, a vida da hemoglobina é complicada, né? Já lida direto com oxigênio, tem ferro na estrutura, como eu falo brincando, é dar um peteleco ali e já formou radical hidroxil. Passando por todos os ambientes, com todas as diferenças que nós temos em cada região do corpo, e às vezes dentro da mesma região, tecidos diferentes compondo o mesmo órgão, oxigenação diferenciada. Isso aqui é bem legal, dá uma barulheira aí no ambiente químico celular, quando eu tenho essas reações que o organismo perca o controle com elas. Então, ácido úrico aparece como esse antioxidante bem forte, bem importante em meio extracelular. Melatonina, que aparece aí como sendo produzida pela glândula pineal, mais um antioxidante não enzimático. Regula o ritmo circadiano, transdução de sinal, né, principalmente essa relacionada à luz e escuridão, e controle do sono. E ela também age contra espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. Se fala muito que ela também é uma grande arma contra o radical hidroxil, que é aquele que não tem enzima que haja contra ele. Tu trabalha na prevenção do surgimento dele, como consumindo o peróxido de hidrogênio por catalase, glutationa peroxidase e peroxirredoxinas. Tu tem aí uma prevenção de que ele acumule e ele saia por aí reagindo com ferro, cobre ou com superóxido, formando hidroxil. E claro, existe concentração do peróxido de hidrogênio que mata a célula pela ação dele contra lipídios. Não é só originando hidroxil que o peróxido de hidrogênio, aquele H2O2, vai atuar contra nossas células. Então essas aí são algumas das principais defesas que nós temos no organismo contra esse radical hidroxil. Ou a prevenção, ou lida direto com ele e se consome na reação.
Algo que é ligado à biologia redox é o sequestro do ferro, mas não é bem uma coisa antioxidante. Como eu disse, acabei de falar, né? A reação de Fenton, de Haber-Weiss, ali eu tenho envolvimento de ferro no momento ou outro, ou cobre, mas o ferro a gente precisa muito em proteína com grupo M, outras enzimas que não é bem o M, mas dependem de ferro, e aí eu uso como a ferritina, que é como um quelante do ferro, né? É parte do metabolismo do ferro, é um armazenamento dele, não deixo livre, não reage aí com o peróxido de hidrogênio, né? Diminui a chance disso, pelo menos, e de formar o hidroxil. Então, prevenção desse tipo de reação. Então, não esqueçam de ferritina, quando olhar para ela, estudando o metabolismo de ferro, quando chegar a hora, vai ver esse outro papel dela indiretamente antioxidante. Daquela lista de defesas endógenas, a gente vai para a lista de exógenas. Ali na de endógenas vai aparecer mais alguma coisa, mas não muito em livro-texto, de moléculas que o próprio organismo produza e tem algum efeito protetor, né, nesse sentido redox. Então aquela lista ele considero bem completinha, bem boa para estudar. Das exógenas aí é muita coisa, né? Aqui eu vou tentar ser bem sucinto, porque vocês já sabem que é complicado, né? Mas a vitamina E que vem da dieta, então, alfa-tocoferol, não é só alfa-tocoferol, tem mais tocoferóis que doam elétrons aí para radicais peroxil, né? Então, a vitamina E, ela é de natureza lipídica, de natureza hidrofóbica, anotei ali, e ela reage muito bem protegendo lipídios de membranas e de lipoproteínas, sabe? HDL, LDL, VLDL, aquele pessoal ali. Então ela reage bem com isso, age como uma defesa antioxidante aí nesse tipo de ambiente. Ela é muito boa em terminar com reações em cadeia. Reação em cadeia é o termo que usa para dizer assim, ó, olha, tu tem uma espécie reativa, ela rouba elétron de uma, transforma aquela ali em outra reativa ou radicalar e ela vai adiante naquele ambiente, gerando uma roubalheira de elétrons, né? Para simplificar. Então, se tu tira elétron à força de uma molécula, tu vai deixar um ali, pelo menos, desemparelhado. E aí aquilo se torna um radical livre. Aquela molécula que perdeu um elétron, agora tem um desemparelhado e ele vai ser mais reativo. Então, a vitamina E é muito boa para isso. Precisa de suplemento? Olha, eu não queria entrar nesse âmbito, né, da discussão, mas a maioria das vezes é que não precisa não suplemento. Né? Tem que ser muito bem diagnosticado para dizer que precisa. Né? Às vezes o achismo não leva a nada. Né? A gente tendo uma dieta mais ou menos regrada aí já está bom. A vitamina E é lipossolúvel e o ácido ascórbico hidrossolúvel. Ele é um grande parceiro aí, conhecido como vitamina C, do recicle da vitamina E. Então ela vai lá, doa o elétron, ela vira a espécie radicalar, a vitamina C recicla ela. Então pode doar elétron direto para radical livre. Eu já anotei aqui quais que são os mais importantes, né, que vão reagir com o ácido ascórbico, o superóxido, o hidroxil e alguns peroxil. Então esses aqui recebem elétron da vitamina C e aí deixam de ser radicais livres. Ela também doa elétron para disulfetos, né? Lembra aquele, até colocar aqui de novo, que apareceu lá na glutationa, aquele SS, esse disulfeto aí, pode ser reciclado pelo ácido ascórbico. Mas aí não é mediado por enzima exatamente essa reação, o que torna ela menos específica. Por isso que já está assim, ele pode doar elétron para esse pessoal aqui, mas não é mediado por enzima. Então, é uma aproximação das moléculas e isso diminui muito a chance de reação. Outros famosos como antioxidantes exógenos, não enzimáticos, claro, né? São essas moléculas aqui do grupo dos carotenoides. Elas são todas de uma família de estrutura química, dá para falar assim, muito similar ao beta-caroteno. Então, beta-caroteno é uma fonte de vitamina A, né, quando ele é metabolizado no organismo. Um beta-caroteno dá 2 moléculas de retinol. Quebra ali no meio essa molécula durante o metabolismo e vai ter vitamina A. Luteína, bem famoso, e zeaxantina também, e mais algumas centenas aí, sei lá quantas tem dentro de carotenoides. Com uma ação tanto direta quanto indireta. Isso aqui vai ver em polifenóis, é muito parecido também, que eu vou falar no finalzinho. Tanto direta, porque ele pode atuar contra uma espécie reativa,
quanto indireta, estimulando que a célula-alvo produza a sua defesa, seja ela enzimática ou não enzimática. Se for enzimática, daí é a expressão gênica. Se é não enzimática, vem, claro, de uma enzima, mas aí não necessariamente envolve a expressão gênica daquela enzima, só vai aumentar a atividade dela. Né? Então são caminhos bem variáveis para chegar num fortalecimento antioxidante, dá para falar assim. Em inglês, geralmente o pessoal chama desse jeito. Aqui riscos, né? Risco de intoxicação com carotenoide é alto, dada a reatividade deles. Se sabe, inclusive, é clássico isso no estudo de bioquímica humana, da toxicidade causada por vitamina A, né? Que aqui vai surgir a partir de beta-caroteno, como está ali. Essa aqui é o que se fala fonte de vitamina A de origem vegetal, né? A beta-caroteno originando o retinol. Então pode se intoxicar com um suplemento com beta-caroteno, não por ele mesmo, mas por aquilo que ele vai originar. Polifenóis já comentados, bem famosos, né? Em vegetais é difícil não encontrar esse tipo de molécula numa quantidade ou em outra. A ação, de novo, variável, direta ou indireta. A ação indireta, às vezes, deles é um pouquinho diferente. Não é só estimulando a expressão gênica de enzima antioxidante, mas inibindo enzimas que geram espécies reativas. Mas muito forte, que se sabe assim do efeito de polifenol, é a indução de expressão gênica. Aumentar a quantidade de enzimas antioxidantes, como eu já citei. Eles podem atuar também diretamente quelando ou reagindo, né, com o hidroxil, com peróxido de hidrogênio. Eles são consumidos na reação, pode formar uma espécie radicalar, que pode fazer até mal para a célula, dependendo do contexto, mas muito mais forte é isso aqui. Por que a expressão gênica é mais forte? Porque ela vai durar mais tempo. Eu produzi a enzima, aquela enzima dura um número de dias ou mais, e enquanto ela estiver presente, ela converte a espécie reativa numa coisa inerte. Agora, se eu falo na defesa direta, poxa, é como eu disse, ele foi consumido, né? Já era o polifenolzinho ali, foi consumido na reação e não tem mais volta, a não ser que venha ingerir de novo. Mas não é assim tão milagroso também. Os carotenoides, os polifenóis, tudo depende da biodisponibilidade. E depende até da microbiota intestinal. Eu como muito, eu tenho uma dieta que é rica em polifenóis e tal, então eu estou muito bem. Dá para dizer que depende. Depende de como que vai ser a digestão, o que as bactérias intestinais vão fazer com polifenóis e quando passar pela barreira intestinal, para onde é que foi? Né? Porque eles não entram em qualquer tipo de célula. A gente tem barreiras biológicas que evitam a entrada de polifenóis e, pelo menos naquela forma como estão, diminuem muito isso, então nem toda célula vai ter aquele privilégio de usar o polifenol na sua defesa, na sua expressão gênica. Eu quero trazer mais disso com o tempo para cá, por enquanto eu vou ficando por aqui então. Obrigado por ter assistido aí e continuem seus estudos. Até a próxima.